Graça e paz. Aleluia. A gente estava conversando aqui que o pastor vai me dar um carro novo. Ele estava falando, você vai passar por seu nome amanhã ou semana que vem? Eu falei, não, amanhã mesmo, pode. Ai, Jesus. Abra sua Bíblia comigo. Carta aos Hebreus, capítulo 10. Irmãos, nós não sabemos quem escreveu a carta aos Hebreus. É uma incógnita. Alguns dizem ter sido o apóstolo Paulo. Outros dizem ter sido o apóstolo, que era um grande expositor também da palavra de Deus. Mas fato é que nós não conseguimos afirmar quem escreveu. Nós não conseguimos. Há também uma outra linha teológica que diz que foi uma mulher. Não se sabe identificar qual mulher, mas provavelmente tenha sido uma mulher. Porque Hebreus é uma carta enorme, com 13 capítulos. E o escritor ou escritora diz, escrevi essas coisas em poucas palavras. Então... Irmãos, é só para... Amém? Hebreus capítulo 10. Quem achou, diga eu achei. Quem não achou, fala, espera um pouco, pastor. Espero. Nós vamos ler o verso 25. Hebreus capítulo 10, verso 25. Irmãos, eu acredito que Deus quer continuar falando conosco. Diz assim o texto bíblico: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Vamos ler todo mundo junto? Vamos ler aqui, ó, na versão da projeção. No 3, com calma, respeitando a vírgula, porque ninguém está com pressa, amém? 1, 2, 3. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Amém? Não deixemos de nos reunir como igreja, como é costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Você pode repetir assim: eu não devo deixar de me reunir como igreja. Fala para quem está do seu lado: não deixe de se reunir como igreja. Você entendeu que a Bíblia diz que não é para deixar de se reunir? Está entendido? Amém. Irmãos, nós vivemos um momento em que as instituições como um todo têm sido colocadas em xeque, a sua credibilidade. E dentre as instituições, a igreja tem sido amplamente questionada. Questionada a importância da igreja, a importância de se reunir, a importância de se ir em cultos. E ainda mais no Brasil, em que se há milhares de igrejas evangélicas. Nós temos da igreja Ultra Mega Blaster Pentecostal, que é a igreja que os irmãos nem se cumprimentam com a paz do Senhor, já se cumprimentam falando em línguas. E nós temos as igrejas ultraconservadoras, que nem batem palma, onde não há nenhum tipo de reação, esboço, ninguém fala aleluia, glória a Deus. Eu fui numa igreja uma vez, que ao entrar, tinha uma plaquinha em todos os bancos: silêncio e oração. Você ia conversar, já vinha silêncio. Opa, não pode.
igrejas muito conservadoras, tradicionais. Temos igrejas de todos os nomes possíveis e imagináveis. Vários, igreja evangélica, pentecostal, o cuspe de Cristo. Porque o cuspe de Cristo restaura a visão. Igreja rumo a Canaã. Estávamos em uma homenagem do Dia do Missionário, sexta-feira, na prefeitura. Eu estava sentado lá do pastor Aleilson, e nós vimos lá as pessoas, né? E tinha uma igreja, que eu acho que era até esse o nome, eu não lembro o nome da igreja, mas eu olhei para ele e falei, meu, o que um descrente, uma pessoa que não conhece nada da Bíblia, o que ele entende por esse nome? Tipo, igreja rumo a Nova Jerusalém. Para o descrente, qual o sentido que faz isso? A gente tem igreja de tudo que é tipo. E nós, principalmente no Brasil, estamos passando por situações complicadíssimas com as igrejas. Porque eu não sei se vocês sabem ou já viram, mas existem igrejas que vendem bênção. Igrejas que fazem barganha às claras com Deus. Igrejas que vendem vassouras, que vão tirar todo o mal da sua casa por somente R$1.000. O que é R$1.000 numa vassoura melhor que a do Harry Potter, irmão? A vassoura maravilhosa. Igrejas que vendem réplica da Arca da Aliança. A original sumiu, que era para ninguém mais ver, e as igrejas estão vendendo. Nós temos visto coisas escandalizantes, abusivas no meio da igreja. E tudo isso faz com que as pessoas percam o amor pela igreja. Percam a graça de estar na igreja. Faz com que as pessoas não tenham mais o carinho que se tinha antigamente com a igreja. Eu peguei uma época, eu sou extremamente novo, eu tenho 30 anos de idade. Um cara de 22. Aleluia. Tenho fé, irmão. Se você não tem fé, vai orar. Mas eu peguei um tempo na igreja, nasci em família evangélica. Sempre tive muito contato com os bastidores da igreja, por ter tio pastores, sempre gente trabalhando. E havia uma época em que igreja era prioridade na vida de todo crente. Prioridade. Domingo era o dia de se dedicar inteiramente às coisas do Senhor. Quem viveu esse tempo? Quem pegou esse tempo? Houveram excessos? Sim, houveram excessos. Não estou aqui para passar pano, não. Mas nós também, houve um excesso por nossa parte de perder também todo sentido de igreja. Hoje a gente tem que implorar para que as pessoas venham para a igreja. Os do mundo? Não. Os membros mesmo. Irmão, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, eu te dou R$10, vem para o culto. Eu vi um vídeo de um experimento social entre crentes, que uma pessoa falava assim, ó, chegava num crente e falava, fala de Jesus para aquela pessoa ali. Ele, mas como que eu vou chegar e falar de Jesus? Como que faz isso assim? Não estou preparado, né? Assim. Aí pegava uma nota de $100 e falava, eu te dou $100 se você for lá. Me dá? Dou. Ia falar. É escandalizante, né? Mas se alguém quiser ir na área verde evangelizar depois do culto, deu até uma animada, fala a verdade. E sem os R$100? Ih, tem almoço, pastor, tem que fazer o almoço. A gente perdeu essa ligação com a igreja. A gente perdeu.
eu quero falar aqui, irmãos, antes de continuar, antes de começar a pregar, eu quero falar que eu reconheço todas as falhas e os problemas que a igreja tem. Se você quiser falar de problema de igreja, vem conversar comigo, eu sei um monte que você não sabe. Eu reconheço a imperfeição da igreja. Mas ainda assim, o tema da minha mensagem hoje é: eu acredito na igreja. Eu acredito na igreja. E quero te dizer o porquê que eu acredito na igreja. Eu não vou fazer nenhum tratado teológico mostrando biblicamente o surgimento da igreja, quando acontece que, como dizem, não foi com Constantino que a igreja se popularizou. Não, historicamente, não vou fazer esse tratado. Isso daí a gente faz um estudo na EBB. Eu quero falar de questões práticas, questões vivenciais do porquê eu acredito na igreja. O texto que nós lemos fala que não é para a gente deixar de congregar. Antes é para a gente se encorajar. Se encorajar um ao outro a congregar. Amém? Então o que eu quero fazer nessa manhã? Te encorajar a congregar e a voltar a amar a igreja. Eu vou conseguir te encorajar em nome de Jesus. Com a coragem que você está aí. Eu quero dizer para você o porquê que eu acredito na igreja. Primeiro, eu acredito na igreja porque a igreja é um lugar de aperfeiçoamento. Igreja é um lugar de aperfeiçoamento. Igreja é um lugar de se tornar gente melhor. Como, pastor? Duas formas. A primeira e principal, através da palavra. Você vem na igreja e ouve que você precisa perdoar. Aquilo te constrange. Você fica pensando naquilo, tentando digerir. O Espírito Santo vai ajudando, traz um eno espiritual, você digere. Libera perdão, aquele peso sai do coração. Você se tornou alguém melhor ou não? Porque você ouviu a palavra onde? Na igreja. A igreja, mediante a pregação, nos torna pessoas melhores. Nos torna pessoas que fazem o bem para a sociedade. Nos torna pessoas mais relacionáveis. Eu já ouvi de alguns irmãos, quando eu preguei aqui, eu não lembro que mensagem, que eu mostrei biblicamente. A Bíblia diz que quem pode fazer o bem e não faz, peca. Aí eu dei o exemplo do folheto no farol, que a gente podia fazer o bem pegando o folheto no farol de alguém. Fazia o bem para aquela pessoa. E São Bernardo parece que agora vai construir um monte de prédio. Voltou e inundou um monte de farol, né? Com um monte de gente. E a gente pega e faz o bem. Faz o bem, ajuda aquela pessoa que está ali naquela situação, trabalhando. E a gente podia fazer o bem, muitas vezes não faz. Depois que eu preguei isso, eu ouvi um monte de gente. Denis, não consigo parar no farol e não pegar agora. Tem que pegar. Glória a Deus, se tornou alguém melhor. Mediante a palavra. É engraçado, né? Jesus fala, tudo que vocês querem que os homens vos façam, façam vocês a eles. Aí a gente não ajuda alguém que está trabalhando. A pessoa vem entregar o folheto e a gente fecha o vidro. Chega no nosso trabalho, a gente quer que as pessoas nos ajudem. Mas não é esse o tema, vamos voltar. Igreja é lugar de aperfeiçoamento. Aqui a gente aprende a perdoar, a gente aprende a fazer o bem. A palavra nos ensina a ser generosos. Igreja é lugar de aperfeiçoamento pela palavra. Mas também é lugar de aperfeiçoamento através da comunhão. Olha o que o Provérbios 27:17 diz. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu irmão. O ferro afia o ferro através de atrito. E a nossa comunhão nos torna melhores, inclusive através dos nossos atritos.
Deixa eu te falar uma coisa. Os seus defeitos me aperfeiçoam. Deus usa os seus defeitos para trabalhar na minha vida. E Deus usa os meus defeitos para trabalhar na sua vida. Mas nenhum amém. Essa pessoa que está do seu lado, todos os defeitos que ela tem, todos, Deus usa para te fazer alguém melhor. A pessoa que está do seu lado, você fala amém, né? Na comunhão da igreja e através dos nossos defeitos, nós nos tornamos pessoas melhores. E a igreja tem defeitos? Tem, irmão. Sabe por quê? Por que a igreja tem defeito? Por quê? Porque a igreja não é frequentada por cavalos. Se aqui fosse um grande estábulo, talvez seria tranquilo. A igreja não é frequentada por peixes. A igreja não é frequentada por animais irracionais. A igreja é frequentada por gente igual eu e você. E por isso tem defeitos na igreja. Toda a igreja é perfeita até chegar o primeiro membro e acender a luz. Eu acredito na igreja porque até as nossas imperfeições nos tornam pessoas melhores na comunhão da igreja. Tem gente que quer desistir da igreja por causa do defeito do outro. Ah não, eu não suporto o defeito de tal pessoa, por isso eu não quero ir mais na igreja. Eu não suporto o defeito do fulano, por isso eu não quero ir mais na igreja. Irmão, entenda, o defeito do outro é ferramenta de Deus para te tornar alguém melhor. E por isso eu acredito na igreja. Porque até as nossas imperfeições são para nos tornar pessoas melhores. Por isso, para de dar desculpa de que você não quer mais ir na igreja por causa do defeito de alguém. Isso é desculpa, irmão. Tem gente sim com defeito na igreja. Tem gente sim que nos machuca. Tem gente sim que fala coisas que doem. Tem. Mas até isso é para o nosso bem. Como, pastor? Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Até o defeito do outro me torna alguém melhor. Acredita nisso. Acredita nisso. Olha bem no fundo do olho dessa pessoa que está do seu lado aí. Pede perdão para ela por todas as vezes que você criticou os defeitos dela. E fala, agora eu estou entendendo. Agora eu entendi. Até seus defeitos me tornam alguém melhor. Olha Deus curando aqui. Olha Deus restaurando corações aqui. Até os nossos defeitos nos tornam alguém melhor. Por isso eu acredito na igreja. Porque a igreja é um lugar de aperfeiçoamento. O que o mundo diz? Alguém é difícil de conviver? Manda ele para lá, segue seu caminho. O que a igreja diz? Suportem uns aos outros em amor. Dê suporte. Mas é difícil, dê suporte. Com isso a gente exercita a paciência. A gente exercita a bondade. A gente exercita uma característica de Deus, a longanimidade. Hoje eu estouro com aquele irmão. Hoje, se aquele irmão parar o carro atrás do meu, o irmão parou o carro, você veio no culto e Deus falou, irmão, tenham paciência um com os outros. Você fala, meu Deus. Amém, Jesus. Até nossos defeitos nos tornam melhores, irmãos, aqui dentro. É por isso que eu acredito na igreja. A gente é corpo.
Cada um tem sua função. E um não é melhor que o outro. Fazemos coisas diferentes, mas nos complementamos. O que seria do pregador se não tivesse ouvintes? O que seria dos ouvintes se não tivesse um pregador? Nós somos todos membros da mesma família, cujo um só é o cabeça e pai de todos nós. Ele sim, nós somos todos membros desse corpo. Alguns são boca, outros são olhos, outros são axilas. O que a axila faz? Imagina alguém sem axila. A axila é quem junta o braço com o tronco. Só faz a ligação. E se você não cuidar, cheira mal. Mas é importantíssimo. E a gente tem essa ligação aqui porque existem irmãos axila no nosso meio. Eu acredito na igreja, irmãos. Eu acredito que igreja é algo de Deus. E eu acredito porque a igreja nos torna pessoas melhores. Amém, queridos? Por que mais que eu acredito na igreja? Eu acredito na igreja porque a igreja ainda é lugar de refrigério. A igreja é lugar de refrigério. É lugar de consolo. É lugar de conforto, é lugar de alívio. Igreja é lugar de refrigério. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 1, do verso 3 ao verso 5, ele diz: bendito seja o Deus e Pai de toda consolação, que nos consola, para que da forma que fomos consolados, consolemos uns aos outros. A gente possa trazer alívio e conforto uns aos outros. Como eu falei, eu não vou fazer um tratado teológico, vamos falar de coisa prática aqui, presta atenção em mim. Quantas vezes você entrou nesse lugar acabado, tenso, veio de uma semana horrível, onde vozes, todas as vozes do mundo te cobrando, te acusando, falando um monte de coisa. Você entrou pilhado aqui, entrou estressado, entrou terrivelmente emocionalmente. E você chegou nesse lugar e ouviu daqui o Senhor falar: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, porque eu vos aliviarei. Falando de vida prática, irmão, quantas vezes você entrou aqui mal, e aqui todas as vozes do mundo se calaram, e você conseguiu ouvir a voz do seu pai dizendo: filho, eu estou no controle da sua vida, calma, porque eu estou contigo. Igreja é lugar de refrigério. Igreja é lugar de consolo. É lugar onde a gente vem e as prioridades voltam para o seu lugar. Quantas vezes a gente está pilhadão com as coisas desse mundo? Tem casa para comprar, carro para trocar, criança para pôr na escola. Aí a gente vem para cá e parece que Deus nos orienta de novo. A gente vem desorientado, Deus nos orienta: filho, busca em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. Onde estou eu na sua vida? Você está enlouquecido pelas coisas do mundo? E eu? E parece que Ele reorganiza a nossa vida espiritual, a gente acalma e recebe conforto da parte dEle. Igreja é lugar de refrigério, onde a gente lembra do essencial. E o essencial não é essa matéria física aqui não, irmãos. O essencial não é nada que o dinheiro possa comprar. Todos nós, mais dia ou menos dia, iremos morrer. Eu espero estar no seu culto fúnebre. Deus te leve antes de mim.
Não, queira Deus que sejamos todos arrebatados. Melhor, né, irmãos? Mas fato é que se Jesus não voltar para todo mundo, ele vem individualmente para nós e não tem idade, não tem nada. Isso acontece assim. E tudo que é físico, material vai ficar aí. E aí a gente está preocupadíssimo com as coisas materiais. Entra aqui na igreja e a gente ouve aquele texto onde Jesus fala sobre um homem que enriqueceu, juntou celeiros e falou: o que eu vou fazer agora? Eu vou destruir os meus celeiros, construir celeiros maiores para armazenar mais coisa. E tendo feito isso, eu vou falar: alma, descansa e se regozija com o fruto do seu trabalho. Mas naquela noite, o homem ouviu o Senhor lhe falar: louco, essa noite pedirão a sua alma, e o que tens para quem será? A gente entra aqui, ouve um negócio desse e fala: acho que eu preciso reorganizar minha vida. O que eu estou fazendo para Deus? Como está Jesus na minha lista de prioridades? A gente ouve isso, não é em casa assistindo TV, não é no bar, não é no trabalho muitas vezes. A gente ouve isso na igreja. E é por isso que eu acredito na igreja. É por isso que eu acredito que esse lugar é lugar de refrigério. E sempre será. Pastor, mas eu fui ferido na igreja que eu era. E está em outra sendo consolado. Porque igreja é lugar de refrigério. Eu acredito na igreja porque a igreja é lugar de restauração. Igreja é lugar de restauração. O Salmo 113, no verso 7 e 8, a Bíblia vai dizer que Deus, o Senhor, Ele pega o necessitado do monturo e o coloca para assentar com os príncipes da terra. Isso fala de restauração. Tire as igrejas do mundo. Quantos viciados foram reabilitados porque entraram numa igreja? Quantas casas de recuperação são sustentadas por igreja? Quantos moradores de rua recebem alimento das igrejas? Quantas pessoas em situação de miséria são visitadas pela igreja e assistidas pela igreja com cesta básica? Quantos pais de famílias que estavam perdendo as suas famílias para o álcool, mas que um dia entraram na igreja, ouviram a palavra de salvação, foram transformados e hoje são pais de família honrados e tiveram sua família restaurada. Foram mudados porque havia uma porta aberta, onde se estava pregando o evangelho. E por mais que a igreja tenha problemas, e ela tem, eu acredito que aqui é lugar de restauração. Sabe o que me deixa irritado, irmão? Eu vou desabafar com você agora. Me deixa irritado ver pessoas que chegaram aqui destruídas, arrebentadas, perdidos na vida, foram alcançados por Deus, foram restaurados, se fortaleceram, têm uma vida agora abençoada para a glória de Deus. Aí começam a olhar para os defeitos, começam a criticar a igreja. Autocrítica é necessário para a gente melhorar sempre. Mas a gente precisa lembrar que Deus falou com a gente e nos restaurou muitas vezes na igreja. Para de olhar os problemas e olha quem está chegando agora, que está destruído, e seja uma bênção para essa pessoa. Para de olhar as dificuldades e as falhas e olha para quem chegou na condição que você havia chegado. E faça com essa pessoa o que fizeram por você. E seja instrumento de Deus para continuar mantendo esse lugar como um lugar de restauração de vidas. Mas a gente melhora um pouquinho, aí não quer mais a igreja. Aí critica a igreja. Aí não valoriza mais a igreja, não.
Ah, mas os irmãos são muito bitolados, eu não vou ficar indo em todo culto. Mas quando chegou arrebentado, eram os irmãos de todo culto que Deus usou. Quando chegou quebrado, foi os bitolados que foram orar por você. Foi esses irmãos doidos que vêm de domingo, quinta e sexta. Que isso, muita coisa na igreja 3 dias. Mas foi esses que no culto de quinta-feira levanta a mão e fala: pastor, o irmão tal está enfermo, vamos orar por ele. Aí hoje a gente está bem e se torna absolutamente ingrato com aquilo que Deus fez usando a igreja na nossa vida. Eu acredito na igreja, porque a igreja é lugar de restauração. É lugar de restauração. Sabe o que é engraçado? Ver pessoas lutando por política, apoiando minorias. Não, os moradores de rua, não sei quem, não sei quem. E é muito bonito os discursos na prefeitura. Mas quem põe a mão na massa é a igreja. Quem sai de madrugada? A igreja. Quem faz capelania nos hospitais para dar conforto para quem está sofrendo? A igreja. Quem vai visitar na penitenciária pessoas que estão lá perdidas, desiludidas, pessoas que não conseguem mais ver saída para si mesmos? Quem vai visitar? A igreja. A igreja é lugar de restauração. A igreja é restaurações. Quantas pessoas aqui entraram nesse lugar e não sonhavam mais? E foram ouvindo palavra de Deus, foram sendo confortadas por louvores, foram recebendo encorajamento dos irmãos. E hoje prosperam na vida, porque foram restauradas nos sonhos. Igreja restaura casamentos, famílias. Eu nunca me esqueço um dia que eu preguei aqui. Eu desci do púlpito, uma pessoa me interpelou, faz muitos anos isso. E nem está mais na igreja. Pessoa, Denis, preciso falar com você. Eu vim para cá e deixei as minhas malas prontas, porque eu ia separar da minha esposa e ir embora de casa. Mas ao chegar aqui na igreja, Deus usou os louvores, Deus usou a pregação, e eu só queria dizer para você que eu estou voltando para casa desfazendo as minhas malas, porque eu não vou desfazer da minha família. E essa família está em pé até hoje. E a gente criticando a igreja. E a gente falando um monte da igreja, a gente não dando valor à igreja. Nós estamos num culto de ceia. E o Senhor Jesus falou: olha, façam isso todas as vezes que se reunirem. É para se reunir. Por que eu acredito na igreja? Porque a igreja é um lugar de restauração. Pessoas que pensavam em suicídio entraram nesse lugar, ouviram uma palavra de Deus e desistiram dessa ideia, optaram por viver, porque esse lugar estava aberto e está sendo pregado palavra de Deus aqui. Por isso eu acredito na igreja. Sem argumentações filosóficas, não, vamos falar de vida, de prática. Você está num lugar que Deus usa para restaurar pessoas. Já aconteceu alguma das coisas que eu falei com alguém aqui? Entrou mal, saiu bem, entrou destruído, saiu levantado? Com quem já aconteceu isso aqui? É por isso que eu acredito na igreja. É por isso que eu acredito na igreja. É por isso. É por isso que eu estou aqui direto.
Ah, pastor, mas está aqui direto que você é pastor. Não, quem me conhece sabe muito antes disso. Eu não tinha cargo nenhum. E estava aqui, todo culto. De quinta-feira à tarde, lembra, Betânia? Quando tinha a tarde da vitória. Saía do trabalho e vinha direto para cá para tocar. Só um violãozinho tocando com os irmãos aqui, com as irmãs. Direto do trabalho. Porque eu acredito na igreja. Eu acredito no que a gente faz aqui. Eu acredito que um culto nunca é só um culto. Porque Jesus está presente em todo o culto. Não é só um momento, não é só uma reunião. Todo culto Deus fala. Vou repetir, todo culto Deus fala. Mas fala para quem tem ouvidos. Quem tem ouvidos, ouça. Agora, se você entra já pensando no que o outro te fez, já pensando, nossa, mas não gosto dessa pessoa ministrando. Nossa, mas o outro cantando, pelo amor de Deus. Nossa, mas aquele obreiro ali faz 8 cultos atrás que ele não me deu a paz do Senhor. Não, mas se você entra assim, você não vai ouvir mesmo. Mas quem tem ouvidos para ouvir, ouve. Ouve. Porque todo culto Deus fala. E por isso eu acredito na igreja. Eu acredito na igreja porque é um lugar onde a gente anuncia as boas novas do Evangelho do Reino de Deus. Aonde mais é anunciado, irmão? Eu não estou falando que o Evangelho só é pregado aqui. Mas aqui é um lugar onde o Evangelho é pregado todo culto. Não estou falando que só dá para ser crente aqui. Mas eu estou falando que aqui, quando você está mal, quando você quer ouvir palavra de Deus, quando você quer ouvir Deus falar com você, você sabe aonde ir. Aonde você vai? Vai para onde? Para a igreja. É para a igreja que a gente vai. E eu acredito na igreja porque aqui é pregado o Evangelho do Reino de Deus. Aqui é anunciado a boa notícia. Qual é a boa notícia? Todo homem pecou e estava separado de Deus, estava condenado à separação eterna, que é o inferno. Mas Deus em Cristo Jesus se fez homem, viveu como homem, venceu todas as tentações, pagou um alto preço na cruz do Calvário, morreu em nosso favor, foi humilhado, ressuscitou, cravou a dívida que era contrária a nós na cruz e disse: está pago, está consumado. Deus estava em Cristo Jesus reconciliando consigo mesmo o mundo, e a igreja está aqui para dizer: pecadores, vocês não precisam ir para o inferno, Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. É por isso que eu acredito na igreja. Nós estamos aqui para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Nós estamos aqui para anunciar o que Ele fez por nós. Nós estamos aqui para se lembrar semanalmente a obra de Jesus por nós. Porque nós nos esquecemos, parece. Nós estamos aqui para culto após culto. Falar: irmão, joga essa culpa para fora. Jesus pagou o preço no seu lugar. Irmão, em nome de Jesus, aceite pela fé o que Cristo conquistou para você na cruz do Calvário. Irmão, em nome de Jesus, a vida não está perdida. Irmão, sua família não acabou. Irmão, seus filhos podem até estar trilhando um caminho que te machuca, mas enquanto há vida, Jesus pode se encontrar com ele, assim como se encontrou com Saulo.
e mudar absolutamente a vida dos seus filhos. A gente está aqui para se encorajar, para se lembrar do que Jesus faz, para se lembrar do que Ele é capaz, para se lembrar do poder de Deus, para se lembrar que a nossa vida não é aqui, a nossa vida é no céu, a brilho celeste. Tem muitos defeitos, tem muitos problemas, não é a melhor igreja do mundo, mas nós estamos aqui para anunciar a quem quiser ouvir que Jesus salva, transforma, liberta, morreu, ressuscitou e em breve irá voltar para nos buscar. É por isso que eu acredito na igreja, irmão. Eu acredito na igreja. A gente está vivendo dias terríveis. E talvez você chegou aqui em dezembro se arrastando em relação à igreja. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, um papo de amigo mesmo. Bem de amigo. Olha para mim. Você sabe que você poderia servir mais ao Senhor na igreja. Amém ou não amém? Você sabe que daria para cooperar mais. Daria para fazer parte mais efetiva. Sabe por quê? Às vezes tem gente que está aqui todo culto e gente que faz 1 milhão de funções, porque quem podia fazer não quer fazer. Quem podia ajudar não quer ajudar. E não ajuda por quê? Não, porque a igreja tem muitos problemas, eu não quero me envolver com problemas. Para de olhar para isso, irmão. Deus quer te usar para restaurar pessoas igual você foi restaurado quando entrou nesse lugar. A igreja tem muita gente precisando de ouvir o evangelho. E a gente usando como desculpa os problemas dela. Eu acredito que Jesus nos trouxe esse lugar para nos fazer repensar sobre o nosso amor pela igreja. Muitas vezes nós entramos aqui desanimados e tristes. Quantas vezes eu entrei nesse lugar? Quantas vezes Deus o sabe? E o meu pensamento era: eu não prego mais. Eu não quero esse negócio mais para mim. Eu não vou cantar mais não. Quantas vezes? Quantas e quantas vezes? E ao entrar aqui eu ouvi a voz de Deus através de louvores e canções. E por isso eu estou aqui pregando o evangelho para você nessa manhã. Quantas vezes foi assim com você, irmão? Mas a gente acaba se esquecendo disso. Irmão, tá aqui não é prestar um favor para pastor ou para quem quer que seja. A gente está nesse lugar porque esse lugar nos torna pessoas melhores. Através da palavra e da comunhão. Esse lugar traz refrigério a quem sofre. Esse lugar traz restauração a quem está perdido. Tudo isso mediante o evangelho. E esse lugar anuncia culto após culto, encontro após encontro, que Jesus Cristo é o Senhor. Há um texto que eu gosto muito do missionário Ronaldo Lidório. O nome do texto é A Noiva Está Linda. A noiva está linda. Eu quero ler só um trecho pequeno para você, depois você lê o texto inteiro. É maravilhoso. E ele escreve assim: o desencanto faz o povo olhar para o passado e relembrar os velhos tempos. Comenta-se sobre os pastores à antiga, e dias quando a igreja ainda havia simplesmente na palavra a razão suficiente para o santo ajuntamento. Tempos quando o constrangimento por ser crente era resultado da discriminação, porém jamais da identificação com o injusto e o desonesto. Por fim, suspiramos desanimados. Em momentos assim, é preciso lembrar que Jesus
jamais perdeu o absoluto controle sobre a história da igreja. Jamais foi surpreendido por coisa alguma em todos esses anos. Jamais deixou de ser Senhor da igreja. Apesar das fortes cores de desalento, a noiva está sendo conduzida ao altar e o dia de brilho no grande casamento há de chegar. Queridos, a noiva de Cristo continua linda. E o noivo está cuidando da sua noiva, que é a igreja. Em nome de Jesus, que o Senhor toque os nossos corações. Que o Senhor nos encoraje, como o texto que nós lemos no início nos fala. Nós devemos nos encorajar a continuar congregando. Irmão, acredite na igreja. Eu achei que após 40 minutos falando, quando eu falasse para você acreditar na igreja, você ia falar um amém. Irmão, acredite na igreja. Acredite na igreja local. Esse lugar é importante. Esse lugar tem sido instrumento de Deus para restaurar vidas. Esse lugar tem sido instrumento de Deus para refrigério e para salvação. Acredite na igreja, em nome de Jesus. Que o Senhor nos faça refletir. Que o Senhor traga a nós a consciência de como nós temos enxergado a igreja. O mundo critica a igreja. O mundo fala um monte da igreja. E nós estamos indo pelo mundo muitas vezes. Nós estamos pensando igual o mundo muitas vezes. Eu acredito que nosso relacionamento com a igreja em relação à crítica deve ser igual ao relacionamento de mãe com filho. A mãe pode falar mal, mas só a mãe. O filho pode estar erradíssimo. Se a mãe vê alguém de fora falando mal, o que a mãe faz? Faz o quê? Defende. Eu acho que esse é o nosso relacionamento. Nós podemos e devemos olhar para a igreja com autocrítica no que nós podemos melhorar como instituição, que nós podemos melhorar como pessoas aqui dentro. Devemos fazer isso. Mas a gente não deve entrar na onda do mundo e criticar esse lugar que tanto tem nos abençoado. Amém, meus irmãos? Se coloque de pé em nome de Jesus. Nós iremos cear. Nós iremos cear nesse momento. E antes de nós cearmos, eu quero te lembrar, eu quero te falar algo que você dificilmente ouvirá em outros lugares. E você vai ouvir porque você está na... Você vai ouvir porque você está na... Deixa eu te falar uma coisa. A ceia nos faz lembrar que independente dos nossos erros, independente das nossas falhas, existe um Deus todo-poderoso que decidiu nos amar. Você dificilmente vai ouvir isso em outro lugar. Você dificilmente vai ouvir que Deus está com você
naqueles momentos de choro, que não tem ninguém para chorar com você, e a Bíblia diz que o Senhor colhe as nossas lágrimas. Você está sendo lembrado disso porque você está na igreja. Eu quero te lembrar, antes de a gente cear, que todo mundo pode desistir de você. Todas as pessoas podem não ver valor em você, mas existe um Deus que te amou tanto, mas tanto e tanto e tanto, que Ele se fez homem para sofrer no seu lugar, para que um dia você fosse viver eternamente com Ele. E você está ouvindo isso porque você está na igreja. Se você estivesse jogando futebol agora, você podia até se alegrar, mas você não ia ouvir isso. Esse lugar é importante, irmãos. É na comunhão que o Senhor ordena a sua bênção. Se você faz parte da igreja, foi batizado por imersão, segundo o costume evangélico, participe da ceia conosco, independente dos seus erros. A Bíblia diz que o homem deve se examinar, e depois de se examinar, deve participar da ceia. Peça perdão, fale com Deus, mas não deixe de participar em nome de Jesus. Quero chamar os obreiros que irão servir a ceia aqui à frente. Chamar o pastor Fábio, que irá orar, consagrando esses elementos em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. Eu acredito na igreja. Quem acredita na igreja aqui, levante a mão. Então, estenda as mãos para cá. Vamos consagrar esses elementos, o pão e o vinho que foi derramado na cruz, por mim e por você. Soberano e eterno Deus, nós te agradecemos como a tua igreja, Senhor. Nós acreditamos nela, Senhor, porque fizemos parte delas e fazemos, Senhor. Abençoa esses elementos, o pão que representa teu corpo, Senhor, que foi partido por nós ali na cruz, Pai. Abençoa este vinho, esse suco da vida, Senhor, que foi derramado por nós, Senhor. E como igreja tua, ó Pai, que venha fazer parte das nossas vidas, Senhor, nós consagramos esses elementos, ó Pai, para a honra e glória do teu santo nome, Pai. E como igreja do Senhor, nós já te agradecemos e bendizemos ao teu santo nome, ó Pai eterno. E todos digam amém. Você que vai participar da ceia, permaneça em pé. Você que não irá participar, pode tomar o seu lugar, em nome de Jesus. Mas vale um dia
entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os meus ouvidos ao teu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar, cante. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia. Querido, se lembre. Eu gostaria que você lembrasse agora de todos os momentos que o Senhor já ministrou a sua vida nesse lugar. Agradeça ao Senhor pela igreja. Você pode orar agradecendo ao Senhor pela igreja. Você pode orar agradecendo ao Senhor por ter um lugar de adoração. Você pode orar agradecendo ao Senhor por ter um lugar onde Ele ministra a sua bênção, e Ele relembra as promessas, e Ele refrigera, e Ele te coloca no centro da vontade dEle novamente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para... Nós nos reunimos como igreja para dizer a Ele, diga: vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer, és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia. Nós nos reunimos como igreja para adorá-lo, Senhor, para declarar a sua importância nas nossas vidas. Nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos, Senhor. Aleluia. Todos se serviram? Amém. Pessoal do louvor aqui. Serve o pessoal? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Sim, Senhor. Aleluia. Só Ele é quem torna a igreja possível, irmãos. Ele é quem mantém a igreja. Nós estamos aqui por causa dEle, somente por Ele. Ele é a razão. Ele fundou, Ele sustenta, Ele mantém.
e Ele buscará a sua igreja. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos aguardar todos se servirem. Glória a Deus. A igreja acredita em quem ninguém mais acredita, irmãos. A igreja investe em quem ninguém mais quer investir. E é o Espírito Santo quem impulsiona isso. É o Evangelho que faz isso com as pessoas. Todos se serviram. Amém. Glória a Deus. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele pegou o pão, ergueu aos céus, deu graças e disse: esse é o meu corpo, que é moído em favor de vós. Dele comamos todos. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu sacrifício. Obrigado por acreditar, Pai. Obrigado, Senhor, pelo seu tão grande ato de amor, Pai. Obrigado por fazer por nós e em nós o que jamais conseguiríamos fazer, Pai. Obrigado porque se não fosse o Senhor, nós estaríamos perdidos eternamente. Mas agora nós habitamos a sombra do Onipotente. Agora nós temos como pastor o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Agora nós podemos te chamar de Pai, Abba Pai, e o Senhor nos chama de filhos amados. Antes éramos como ovelhas que não tinham pastor, que andavam desgarrados, mas agora somos partes do rebanho do Supremo Pastor, o cabeça da igreja, aquele que era, que é e que há de vir. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Nós te louvamos, Pai. Aleluia. Muitas vezes você entrou aqui triste, desanimado, sem esperança, passando por situações difíceis, e Deus usou alguém para ministrar a sua vida. Então nesse momento, troque o cálice com alguns irmãos e seja a bênção de Deus na vida desse irmão. Profetize sobre a vida dele bênçãos, relembre sobre ele as promessas de Deus. Ministre sobre a vida dele esperança, ministre sobre a vida dele alegria, ministre sobre a vida dele paz, ministre sobre a vida dele saúde, ministre sobre a vida dele comunhão com Deus, comunhão em casa, restauração familiar. Abençoe a vida de algumas pessoas agora, querido. Ministre sobre a vida de algumas pessoas nesse momento, em nome de Jesus.
Jesus está nesse lugar. Glória a Deus. Aleluia. O Espírito Santo está agindo no nosso meio, curando, restaurando, consolando, fortalecendo. Aleluia. Glória a Deus. Tome o seu lugar, querido. Abra o cálice. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, meus irmãos, na mesma noite em que foi traído, ele pegou o cálice em suas mãos, ergueu aos céus e também deu graças. João registra que ele deu graças pelo cálice também. E ele disse: esse sangue é o meu sangue, esse cálice é o meu sangue, que é derramado em favor de vós. É o sangue da nova e da eterna aliança. Eterna aliança. Tomemos dele todos em nome de Jesus. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua. Pode entrar, mês vazio de mim, mês vazio de mim. Como igreja vamos cantar, sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir. Essa igreja só tem sentido com o Senhor, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, Deus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é tua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é tua casa, nós deixamos ela pra você. Levante as suas mãos e peça conosco, diga: apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. A igreja, apareça. Aplauda Ele em nome de Jesus.
Aleluia, que Deus em Cristo te abençoe.